começar. Olá pessoal, então aqui estamos nós para o nosso quarto momento e nessa videoaula de hoje a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre a autora Alicia Fernandes, sobre como ela compreende, como que ela conceitua a agressividade. Primeiramente eu gostaria de estar explicando que a Alicia Fernandes ela é uma autora que se baseia na psicanálise nos seus estudos. A psicanálise ela é uma ciência que ela busca compreender os nossos comportamentos a partir do nosso inconsciente. Então tenta compreender por que nós agimos de certa maneira e muitas vezes nós agimos sem saber o porquê a gente tem um determinado comportamento, porque isso está no nosso inconsciente, então a gente não se comporta dessa maneira pensando justamente em se comportar dessa forma, mas porque algo que está no nosso inconsciente acaba fazendo com que a gente se comporte dessa maneira e a gente muitas vezes nem se toca disso, né? E Alicia Fernandes, então, ela conceitua a agressividade de duas maneiras. Ela diferencia a agressividade patógena da agressividade sadia. Então, a agressividade patógena, para ela, é a agressividade que seria ruim, que seria prejudicial, aquela que não acompanha a criança no seu desenvolvimento para o lado positivo. Muito pelo contrário, ela conceitua como se fosse que ela está a favor da inibição do pensamento. A agressividade patógena é aquela que prejudica a criança, que bloqueia a sua criatividade, a sua capacidade de criar, de propor estratégias e, enfim, de se relacionar de uma forma saudável com o meio e com as situações que ela vivencia. E já a agressividade sadia é aquela agressividade necessária, como a gente já coloquei nas aulas passadas, né? É a agressividade que é importante, que a gente necessita para a nossa sobrevivência, e é ela que nos possibilita a capacidade de criação, a capacidade de liberdade e também de ter autoria sobre aquilo que nós aprendemos. Então, como ela se baseia na psicanálise, ela coloca que o educador que vai trabalhar com essas crianças, ele precisa, de certa maneira, se desvincular dos mandatos que recebeu quando criança. Então, lá na primeira videoaula, eu coloquei que, segundo Alan Train, nós teríamos que decidir a maneira como a gente vê a agressividade para também definir como a gente vai atuar. Então, só recapitulando, né? A agressividade ela pode ser, então, somente do instinto, algo que nasce com a criança, ela é assim, nós temos que aceitar, pronto e acabado. Nós podemos considerar que ela é comportamental, que apenas o meio faz com que ela se torne dessa maneira. Ou nós podemos considerar um meio termo, que é a agressividade algo que sim nasce com nós, mas que no decorrer da nossa vida, as influências e o meio em que nós nos encontramos, ele vai favorecer ou vai prejudicar, podendo direcionar nossa agressividade tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Nesse sentido, a Alicia Fernandes, ela explica na teoria dela que o educador tem uma certa responsabilidade em cima desse resultado do aluno. Então, quando nós éramos crianças, nós também sofremos mandatos e aprendemos uma maneira de lidar com a nossa agressividade. Essa maneira como a gente aprendeu interfere hoje em como a gente lida com a agressividade das crianças que nós cuidamos e ensinamos. Então, existem certas atitudes que nós temos que foi nos imposto quando nós éramos crianças e nós ainda acreditamos que assim é a única forma correta e acabamos sempre tentando tratar da mesma maneira. Porém, a Alicia Fernandes coloca que quando a gente está numa situação de agressividade, a gente precisa usar da nossa criatividade, como já pessoas adultas, para tentar compreender do lado de fora o que está se passando com a criança. Se afastar, tentar ver por um outro ângulo e compreender. Aí ela se faz a pergunta que todos nós profissionais devemos fazer quando nos sentimos agredidos por uma criança. A quem que essa criança está agredindo quando me agride? É uma pergunta assim, uma chave que abre todas as portas para compreender o pensamento dela.
Se a criança está agindo de forma agressiva, que é considerada errada perante os comportamentos sociais esperados, é porque houve em algum momento ali um desequilíbrio e a criança não conseguiu elaborar a agressividade dela, transformando isso em criatividade e capacidade de inovar e de se compreender dentro do espaço que ela vive. Então, nós, como educadores, vamos ter que ajudar essa criança a se reencontrar, a se conhecer e... Depois você corta, né? Sim. Porque eu tô tentando buscar na memória e não consigo achar a palavra certa. Pode deixar que depois eu corto. A criança ela precisa se formar ter a sua identidade formada. Quando a agressividade não está bem instalada, a criança tem dificuldade para formar a sua identidade e, consequentemente, ela também não vai conseguir criar autoria sobre as coisas que ela aprende e também não vai conseguir ter essa a criatividade dela com espaço para se desenvolver. Eu tenho um link para sugerir para vocês assistirem, que é bem bacana para a gente compreender, que é uma curta-metragem, que foi até premiada agora, porque mostra de uma forma bem sucinta, assim, o que acontece com uma criança quando ela não está psicologicamente e emocionalmente bem, e isso afeta na sua aprendizagem. E o que seriam esses mandatos que muitas vezes nos foram impostos quando crianças e que nós precisamos hoje em dia romper para poder trabalhar de uma forma melhor com as crianças que nós temos. Nem se estresse, depois eu corto. Mas é isso aí, eu às vezes me foge o fio da meada da coisa, mas é isso aí. Então, de uma forma geral, a Alicia Fernandes ela não considera a agressividade como algo ruim e que deve ser contido na criança, mas sim que ele possa ser vinculado para coisas boas. Então, assistam essa pequena curta-metragem, que vocês terão uma compreensão bem clara do que eu estou dizendo, sobre o que seria essa criatividade que a criança necessita ter, essa capacidade dela criar as coisas, e também da importância dos adultos que a rodeiam também estar se policiando quanto a esses mandatos que nos foram colocados quando nós éramos crianças, certo? Também gostaria de deixar uma dica de filme, caso vocês queiram assistir, para também tentar entender de uma forma mais prática a importância da agressividade sadia, que é o filme Angry Birds. Daqueles passarinhos, né? Pra quem já viu o desenho ou mesmo os joguinhos lá do celular, né? É bem bacana esse filme, porque ele dá pra gente ter uma ideia que muitas vezes nem sempre o bonzinho, ser sempre o bonzinho é o melhor. Às vezes precisa despertar dentro de nós essa agressividade pra nos autodefender, né? E espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo trabalhado tenha sido assim, de grande relevância para o trabalho com as crianças pequenas. E também gostaria de deixar assim, bem claro que vocês possam sempre estar passando toda à frente esse conhecimento que vocês puderam estar adquirindo durante esse curso. E a gente não deve guardar só para nós aquilo que nós aprendemos. Então, vamos passar adiante para todos os nossos colegas de trabalho, tanto seja na escola bíblica ou colegas que trabalham com crianças na escola. E é isso aí, pessoal. Eu não sabia o que falar para terminar. Tranquilo. Mas tudo bem. Deixa eu fechar.